Hoje é o Almanaque do Crime, os M1 Garantes da FEB, que chegaram no Brasil de jeitinho brasileiro. A FEB, que foi onde está na Itália, os pracinhas, era para ser armados com M1 Garand. M1 Garand, o fuzil de assalto padrão do exército norte-americano, das forças norte-americanas na Segunda Guerra, era o suprassumo da alta tecnologia da época, porque ele era um dos poucos fuzis totalmente automáticos. Não dava rajada, mas cada vez que tu apertava o gatilho, tu não precisava remunicionar por meio de alavanca, etc., de ferrolho, né? Diretamente, tu apertava que nem uma pistola. Então, ele era o supra-sumo da tecnologia da época. O Garand, assim por alto, tinha seus similares dentro do exército alemão, mas que não foi produzido em tanta quantidade como no próprio exército russo. Mas eles surgiram depois, já 42, 43 ali, mais pelo meio da guerra, e não foram construídos em tanta grande quantidade como antes. O Brasil era para receber esses fuzis, só que os americanos precisavam desses fuzis, como disse, era uma peça de alta tecnologia, e os americanos, sendo honestos, eles não deram esses fuzis, deram para muitos poucos grupos britânicos e tal. Eles deram muito pouco para seus aliados, a arma ficou muito dentro deles mesmo, das unidades do exército norte-americano. Os franceses também não receberam, como o exército livre da França também não recebeu esse fuzil. Recebiam sempre assim quantidades, mas são quantidades muito menores. Eles recebiam mais o Springfield, que foi o fuzil que o exército brasileiro recebeu, que é uma versão americana, não dá para dizer uma versão, mas é similar ao Mauser, né? E o Enfield inglês, que eles são de ação de ferrolho, né? Ou agora me esqueci o nome do russo, mas não vem ao caso. Aí, como esses fuzis vieram parar no Brasil, que os Estados Unidos, quando os Estados Unidos disse, nós vamos mandar para vocês aí 1.600.000 fuzis, os brasileiros disse, não queremos mais. Esse foi no final da guerra, né? Pós-guerra. Os Estados Unidos se decepcionou-se, inclusive, com o Brasil, por nós estarmos aqui produzindo o mosquetão, o mosquefal, ou o mosquetão, como diz meu pai, que serviu, que é nada mais do que uma versão nacional do Mauser alemão. Ele é bem parecido mesmo, bastante cópia, e usa um calibre bem similar ao Mauser alemão, e os americanos não gostaram muito disso. Mas, problemas diplomáticos e de interesses, né? Vamos contar a história de como os Garands chegaram ao Brasil. Que no final da guerra eram mais de 1.000 fuzis Garand. Vieram junto com o material da FEB, apreendido e etc., da Itália. Vieram mais de 1.000 e poucos fuzis Garands que foram distribuídos, claro, a unidades de elite no Brasil, algumas unidades de elite, e ficaram em operação por um tempo aí, até praticamente serem substituídos junto com o mosquetão, mosquefal, tá? Eu chamo de mosquetão. Conheci ele como mosquetão a vida inteira. Para serem substituídos com mosquetão já nos final dos anos 60, ali nos anos 70, pelos FAUs. Já nos anos 60 eles já foram substituídos pelos FAUs em algumas unidades de elite, final dos anos 60. Mas até lá, tinham-se aí alguns Garands no arsenal brasileiro, que nunca vieram oficialmente. É que assim, os pracinhas, vamos dizer que roubaram. Alguns foram roubados, tá? A cara dura, o norte-americano ia dormir, ou tava por lá, e o pracinha via um e pegava. Mas também alguns vieram de brinde, não porque foram roubados em si, mas eles vieram de brinde dentro de jipes roubados. Sim, o roubar Jeep era um exercício da Segunda Guerra Mundial, mais quase que às vezes do que combater, dependendo, muitas vezes até na própria retaguarda, porque o Jeep foi o veículo que mais se popularizou na Segunda Guerra Mundial, de combate, ajudou em todos os frontes, possibilitou as operações da SAS, dos Ratos do Deserto, no fronte da Europa, no fronte russo, no Pacífico. Foi um veículo militar, etc, etc. Depois a gente vai fazer aí um episódio sobre o Jeep. Mas não se
tinha produção, como ele era usado em todos os lugares, por todos os exércitos, não se tinha a produção necessária de Jeep. E a produção era gigantesca, assim. Então era muito comum que as unidades roubassem Jeeps um dos outros, porque tu sempre queria ter mais Jeep. Porque mais Jeep te dava uma mobilidade maior, tu podia carregar mais coisas, tu podia trazer mais coisas. Então era muito comum esse roubo de Jeeps entre as próprias unidades americanas, entre as unidades americanas e inglesas, entre as unidades inglesas e canadenses, e as unidades brasileiras, um teatro de operação da Itália, entraram nessa brincadeira, né? Então tu roubava o Jeep e pintava ele rapidamente com os logos do teu exército ou da tua unidade, se fosse norte-americano. Por isso que, tipo assim, se tu roubasse um Jeep americano, converter pro brasileiro era rapidinho. Mas os americanos roubavam um pouquinho menos de Jeeps brasileiros, mas roubavam os Jeeps brasileiros também. Mas preferiam roubar o Jeep americano, que era só trocar o número Samber da unidade. Era mais rápido para converter. Mas nessa história dos roubos dos Jeeps e caminhões que aconteciam, volta e meia vinha um fuzil Garand junto de brinde, né? E aí, ó, ou uma caixa de fuzil com munição. Isso era bem comum, né? E o que acontecia? Nessa roubo de Jeep, sei que estou me estendendo essas aspas, mas vale a pena, surgiu a lenda que o exército brasileiro roubou um tanque na Segunda Guerra Mundial. Não, os Shermans vieram para o Brasil no pós-guerra, dentro do contrato ainda de Safe Lease, etc., e de recompensas do Brasil ter entrado na guerra, mas eles vieram pós a guerra, não no período de guerra, e as unidades brasileiras usavam o Scout, tipo Scout, um blindado leve, aquele de 6 rodas, não os Shermans de Lagarta. Mas nós não roubamos nenhum Sherman. Isso é só uma lenda urbana, mas se roubou Jeep, caminhão, assim, honrou. O pessoal era bom, puxador de carro ali era profissional. Quando o Brasil chega na Itália, para se acostumar e ambientar-se com a guerra e tudo mais, território, um exército de um país tropical, aquela coisa toda, dão seus brasileiros, ou melhor, né, se impõe aos brasileiros o trabalho de cuidar de prisioneiros e de recolher já fazendo patrulhas armadas, mas e recolher mortos, dar aquela assistência na retaguarda pós-combate. Assim, que é normal isso. É uma regra assim, fez isso com todos os exércitos, fariam isso com uma tropa nova chegando. É bem comum isso. E aí, os brasileiros acharam ali os primeiros Garands, né? E como eu disse, com os carros. E também, como se sabe, roubou-se muito Garand, assim, o norte-americano foi dormir e acordou sem fuzil. Porque não se tem em outros exércitos, por exemplo, até se tem nas forças de elite da maioria dos exércitos, mas não se tem tanto isso nos exércitos, nas forças padrão, como se tem nas forças brasileiras. E essa é uma marca da Segunda Guerra, que isso não existia antes da Segunda Guerra. Essa coisa do fuzil, de você não pode perder o fuzil. Tem lá alguma coisa, tipo um dia de treinamento, mas no exército brasileiro isso é muito batido. Por quê? Porque nós roubávamos grandes na Segunda Guerra Mundial. O brasileiro é um país pobre, tanto que tem a frase do general Mascarenhas que diz, né? É assim que os ricos fazem guerra? Quando ele viu a logística do exército norte-americano, assim que ele chega na Itália, funcionando ao máximo, os caras com muita munição, muito tudo, e ele, é assim que os ricos fazem guerra. E nós somos um país pobre, fizemos muitas guerras, participamos de grandes conflitos no próprio continente aqui, mas participamos vergonhosamente da Primeira Guerra Mundial, fizemos um bom trabalho, assim, não honroso no fronte italiano. Se não tivesse ouvido a bomba no Japão, provavelmente faríamos também combate no fronte do Pacífico, né? Já estava dentro do contrato, do acordo entre o Brasil e os Estados Unidos, que pós os combates na Europa, sabia-se que combates pacíficos estenderiam-se mais, a tomada do Japão seria uma batalha muito difícil. Eu não estou justificando aqui a bomba atômica, mas sabia-se que isso seria uma coisa muito difícil. Então já era certo que o Brasil ingressaria inclusive com mais tropas, com o dobro, aí sim uma divisão blindada, com Shermans,
Esses Sherman já estavam no acordo que vão vir posteriores ao Brasil para o combate aí sim na Europa. Na Europa não, desculpa, no Pacífico. Mas esses combates no Pacífico não houveram, né? Mas o Brasil não fez feio na Itália, fez grandes feitos na aviação, grandes feitos nas próprias tropas de terra, grandes capturas de equipamento e grandes capturas de equipamento aliado. Os fuzis Garantes que vieram para cá no pós-guerra, vieram junto com o material, ficaram no arsenal brasileiro e estão aí, né, de certa forma, até hoje no arsenal brasileiro. Hoje, claro, como peças de museu, alguns foram vendidos e tal, depois foram dispersados por alguma força policial, aquela coisa toda normal de processo de trocas de arsenais. Mas hoje nos museus militares do Brasil, se tu for no Rio de Janeiro, ou de algum... onde tem um comando de exército, sempre tem um museu militar, tu vai ali ver um fuzil Garand. E óbvio, os brasileiros não pegaram só equipamento americano, pegaram equipamento alemão, muito equipamento alemão, muitos fuzis, por muitos motivos de se continuar a fabricação de Mosquefal, né? Porque nós tínhamos muitos Mausers antes da guerra e trouxemos muito Mauser capturado dos alemães, trouxemos muitas metralhadoras, né? Muito equipamento capturado alemão ficou em ativa até os anos 2000, inclusive arbuzeiros, canhões, quanto pesado de artilharia ficou em ativa até meados dos anos 2000 nos arsenais do Exército Brasileiro e ele participando de treinamentos, etc, etc. Bom, essa é a história, assim, minha por cima, né? Mas assim, entende como veio parar os fuzis Garands no Exército Brasileiro pós-guerra. O Exército Brasileiro no final da guerra chegou a ter batalhões inteiros armados. Claro, o cara que usava Thompson ali, o sargento, né? Que tinha outras armas, não, mas o cara que usava o Springfield de ação de ferrolho chegou a ter batalhões inteiros que não tinham. Os caras tinham o Springfield guardado no arsenal lá, em algum lugar, escondido, mas estava usando o fuzil Garand norte-americano. Muito obrigado. Deixe seu like se você gostou, deixe seus likes se não gostou. Comente o que você acha, o que você achou da história do fuzil Garand, o que você quer ouvir sobre a Segunda Guerra. E aqui vai ser sempre assim um papo meio informal, tá? Não vai ser um papo. Vai ser uma ideia pra ti, olha, quer pesquisar mais, quero ver mais, quero entender mais. Aqui a gente vai botar as coisas assim mais tranquilo. Tu quer saber mesmo? Vai ter que ler, velho. Como diz o Peninha, no final dos seus episódios, se você quer saber como é que foi, aí você vai ter que ler. Muito obrigado por assistir.